Minutinhos para 7 horas da manhã, vamos voltar a Brasília. Nossa reportagem está atenta, espalhada por todo o país, claro, especialmente Brasília, né? Conversar com a Yasmin Costa. Yasmin, se não for para viralizar, nem me chama, né? Pois é, pode contar comigo, né, Rafael? Porque essa dupla aqui já começa viralizando, né? Pois é, ontem minha estreia aqui, eu cometi uma gafe, falei do meu antigo trabalho, normal, né? Acontece. Eu aqui virado de frente para a câmera, a Yasmin aqui atrás, eu não estava vendo a Yasmin, ao invés de me socorrer, começou a rachar o bico aqui atrás de mim. Eu falei, tudo bem, deixa estar, né? Mas foi engraçado mesmo, né, Yasmin? A Yasmin começou com uma cara de apuro, dizendo o que é que ele está fazendo, e depois começou a dar bastante risada. Mas é isso aí, pelo menos começamos movimentando um pouco o ambiente, né, Yasmin? Rafael, para me defender, quero dizer que você será muito bem acolhido. Pode deixar o ex de lado, porque o atual vai garantir um desempenho assim sensacional. Já está garantindo. Valeu, Yasmin. Agora, Yasmin, me diga uma coisa. Tem muito parlamentar, deputado, senador incomodado com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a gente estava mostrando agora há pouquinho o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Faz 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. Ele fez um discurso muito duro no plenário do Congresso, quando o Congresso passou a discutir a descriminalização do porte para uso particular, uso pessoal de maconha. Ele disse, olha, o Supremo Tribunal Federal está passando da linha, está atravessando o samba, está mexendo com um assunto que não é dele, esse assunto é do Congresso. Aí vem marco temporal, descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Tem um movimento aí no Congresso Nacional, na Câmara, notadamente, para tentar fazer com que as coisas voltem para os seus devidos lugares, cada um na sua caixinha. Conta pra gente, Yasmin. Pois é, essa questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, você falou bem, né? É a questão envolvendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é sempre muito discreto em todos os posicionamentos dele, mas ele veio várias vezes a público falar sobre essa questão envolvendo o Supremo, a extrapolação ali de competências. Pacheco disse que é um respeitador da Constituição, mas vê alguns excessos do Supremo Tribunal Federal. E agora, nessa mesma esteira, a Câmara dos Deputados, os parlamentares, apresentaram um projeto de lei para quê? Para tentar sustar atos do Supremo Tribunal Federal. Claro, essa sustada dos atos vai precisar de um quórum ali qualificado. Pelo menos, vou consultar aqui a minha cola, pelo menos 3/5 dos parlamentares aqui dentro do Congresso Nacional vão precisar concordar com essa possibilidade e para conseguir avançar na hora de sustar uma ação do Supremo Tribunal Federal, porque é unanimidade. É uma questão, Rafael, que os parlamentares têm reclamado muito de muitos casos, muitas matérias que precisavam tramitar no Congresso Nacional e têm tramitado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo tem decidido, como a questão do aborto, a questão envolvendo o porte de drogas, tudo isso. Por isso vem essa proposta de emenda à Constituição, que, por se tratar de proposta de emenda à Constituição, é uma questão que precisa de um quórum mais qualificado dentro do Congresso Nacional para ser aprovada. E, claro, depois que for aprovada, a PEC também, além de sustar esses atos do Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de passar por esse quórum qualificado para aprovar a PEC, vai precisar também de um quórum qualificado para sustar o ato em si. Mas, claro, é uma evidente tentativa do Congresso Nacional de tentar ali preservar as competências legislativas diante desse cenário que eles avaliam que é de avanço do Executivo, principalmente do Supremo Tribunal Federal, dentro da competência do Congresso Nacional, Rafael. E no Senado, não é, Yasmin, a primeira pauta a ser confrontada, em que os senadores pretendem confrontar uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, é a decisão tomada semana passada pelo Supremo sobre o marco temporal, não é isso? Isso. Esse
Se a gente lembrar, tinha a questão, o Supremo ia pautar, ia julgar esse marco temporal no plenário, acabou que julgou de forma contrária ao marco temporal e dentro do Congresso, porque tem um projeto de lei dentro do Congresso, mais precisamente no Senado, no mesmo dia o Senado ia analisar esse projeto de lei. Acabou que houve um pedido de vista, está na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça esse projeto de lei, mas ainda assim os senadores estão apresentando uma proposta de emenda à Constituição para incluir no inciso 13º da Constituição, no parágrafo, melhor dizendo, artigo 49, inciso 13º, vai ficar com a seguinte redação, que é competência do Congresso Nacional aprovar a demarcação das terras tradicionais ocupadas por índios e ratificar as demarcações já homologadas, ou seja, tudo que já está homologado eles vão ratificar e a partir da aprovação dessa proposta, se ela for aprovada mesmo, passa a ser competência do Congresso Nacional. O senador Carlos Viana, ele falou sobre isso, ele defendeu que essa também é uma prerrogativa do Congresso Nacional, legislar sobre a demarcação de terras indígenas e inclusive a gente separou um trechinho dessa fala do senador sobre o assunto. Vamos acompanhar. E quem deve resolver as questões constitucionais com relação à demarcação da terra dos índios, com relação ao aborto, a questão das drogas, é muito clara, é do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal está invadindo nossas competências. No caso específico da demarcação, eu estou em busca das 27 assinaturas para apresentarmos uma nova PEC para que o Congresso decida o que foi validado na Constituição de 88. Naquela época, democraticamente, com todo respeito aos indígenas brasileiros, as reservas foram demarcadas e devem permanecer como está. Essa questão envolvendo a demarcação de terras indígenas também interessa muito a bancada ruralista. E se a gente for pensar na aprovação dessa PEC, se ela conseguir o número mínimo para tramitar dentro do Congresso, a bancada ruralista pode ser muito importante, porque tem um número ali bem grande de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí eles podem, inclusive, sozinhos, conseguir aprovar essa proposta. Mas, claro, é um caso a se acompanhar, muito debate envolvendo essa questão de Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. E a gente está por aqui ainda acompanhando, viu, Rafael? Muito bom, Yasmin. Yasmin, uma das nossas vozes também em Brasília, minha parceira de meme. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações ao vivo e direto da capital federal e também para conversar ao vivo com o senador para mais detalhes da tentativa dele de recolher todas essas assinaturas para alterar aquilo que foi decidido pelo Supremo sobre marco temporal, Lívia. A gente